Olá, olá, bem-vindo todos, todas, bem-vinda Ana Paula, Marina, Edu. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Construindo Valores e hoje estamos aqui com as nossas convidadas especiais, Marina Lubianca e Ana Paula Lubianca. Vou fazer uma apresentação e aí a gente já segue. A Marina é sócia e head comercial da Lubianca Arquitetos e atua na interseção entre arquitetura, marca e negócio. Com formação em design, especialização em branding, construiu sua trajetória desenvolvendo relações consistentes e orientando decisões a partir de estratégia. Ao longo da carreira, esteve envolvida na expansão e operação de grandes posicionamentos de marcas, o que consolidou sua visão sobre o espaço físico como ferramenta de experiência e resultado. Hoje lidera o crescimento e a frente comercial da Lubianca, um escritório com 45 anos de história, ajudando empresas a transformarem a arquitetura em valor de negócios. E a Ana Paula, irmã e sócia, é head de conceitos criativos da Lubianca Arquitetos, onde atua na construção de estratégias que conectam arquitetura, marca e experiência. Com mais de 25 anos de formação, MBA em marketing, carrega uma trajetória de mais de 4 décadas imersa no universo da arquitetura comercial, como segunda geração de uma família de arquitetas. Ao longo desse percurso, consolidou uma visão estratégica que integra design, branding e comportamento do consumidor. Esteve à frente de projetos e operações para marcas como Hilton, PepsiCo, Adidas e Nike, liderando iniciativas de grande escala, entre elas a expansão das lojas Nike Store no Brasil durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, além da implantação da rede Celina no país. Essa experiência estruturou sua leitura do espaço como uma plataforma de narrativa capaz de traduzir conceito, experiência e posicionamento em resultado. Hoje lidera a frente de conceitos criativos da Lubianca, desenvolvendo estratégias e experiências multissensoriais que fortalecem marcas e geram valor de negócio. Então, já para a gente engatar aí para começar, já falei aqui que Lubianca tem 45 anos de história e hoje concentra cerca de 90% dos projetos na hotelaria. O que que motivou essa especialização e como ela transformou essa identidade aí da marca de vocês? Bom, nessa eu vou responder. Então, a hotelaria, ela sempre esteve muito conectada com a essência da Lubianca, porque é um segmento onde a arquitetura, a experiência e emoção precisam existir de forma estratégica. E ao longo da nossa trajetória, nós percebemos que nós não projetávamos apenas espaços, né, mas experiências capazes de influenciar o comportamento, a percepção de marca e a conexão dos clientes com os valores dessa marca e com o posicionamento dessa marca. Então, essa especialização ela aconteceu de uma forma muito natural, a partir da confiança de grandes redes. A primeira rede a confiar na Lubianca há mais de 20 anos foi Intercity. E depois do Intercity vieram outras redes, né, como Hilton, Lagueto, a própria rede Atlântica, que nós somos homologadas, que nos fez entender que a arquitetura na hotelaria vai muito além da estética, né? Ela impacta a operação, a percepção de valor, a fidelização e o posicionamento. E falando muito de operação, né, e de estratégia, todo esse meio da hotelaria e das experiências acabou impactando a própria identidade da Lubianca e a forma como nós pensamos e desenvolvemos os projetos aqui dentro. Então, hoje, o nosso trabalho está muito mais conectado à experiência, ao branding sensorial, né, à arquitetura sensorial e à criação de ambientes que tangibilizam essa experiência de marca, do que propriamente o projeto técnico. Né? Eu sempre falo que, no nosso caso, o projeto técnico, a entrega de um projeto executivo, o detalhamento, ele obviamente é muito importante, mas ele é uma etapa final. Né? A gente tem toda uma etapa inicial de imersão, de entendimento da marca, de briefing com esse cliente, muitas vezes um briefing, inclusive, envolvendo equipes internas, né, do cliente, para decupar todos esses valores e tangibilizar isso em um projeto. Muito legal, Marina. Uma pergunta para vocês que eu fiquei curioso agora. Você falou de arquitetura sensorial.
Vocês poderiam definir para a gente o que que é arquitetura sensorial, que eu achei bem legal? Então, nós entendemos que a arquitetura ela tem que impactar todos os sentidos, né? Quando a gente pensa numa arquitetura de negócios, né, B2B, que é o nosso segmento, a gente tem que pensar muito em como que a gente quer que aquele hóspede ou aquele cliente se sintam ao entrar naquele ambiente. E isso vai muito vai ser muito percebido pelo olfato, pelo tato, pela visão, pela audição. Então, quando a gente desenvolve um conceito que a gente chama de conceito estratégico, sensorial, criativo, aqui dentro da Lubianca, a gente não desenvolve um mood board. A gente vai, esse é um trabalho, né, da Ana. Eu estou aqui roubando uma fala, ela tem muito mais propriedade para falar disso, mas a gente olha para todo esse posicionamento da marca em todos esses aspectos sensoriais. Então, qual o cheiro que essa marca vai ter? Quais os materiais que nós vamos trabalhar para gerar essa conexão do tato? Né? Falando assim, se a gente pudesse traduzir essa marca numa playlist, esse ambiente numa playlist, quais os tipos de música, né? Quais as trilhas sonoras que poderiam fazer parte desse ambiente. Então, a gente vai desenhando toda essa jornada de consumo dentro desse ambiente por meio de todas essas experiências sensoriais. Uau, então de fato vai muito além da arquitetura, né? Faz até uma conexão, talvez, com o que a gente hoje chama de neuroarquitetura ou a neurociência aplicada à arquitetura, né? Sim, a Arlene, que é a CEO da Lubianca e a nossa mãe, ela fez uma pós-graduação em neuroarquitetura. Então, nos nossos projetos, a gente sempre traz, né, muito essa questão do neuromarketing, neuroarquitetura, não de uma forma técnica, mas justamente nessas questões mais sensoriais, assim, de trazer, de embalar todo esse conceito de marca dentro de um ambiente pensado de forma harmoniosa e que, obviamente, não seja só bonito, né, mas que traduza toda a essência de uma marca. Então, bem legal. Então, assim, né, assim, até pelo que a gente está fazendo, tem feito, então ele entra bem, essa parte vai entrar bem, por exemplo, na qualidade de vida e bem-estar e conforto das pessoas, né? Pelo que você está trazendo, né? Ele traz, até a gente tem, a Luísa falou da neuroarquitetura, algumas certificações que têm esse viés de preocupação, por exemplo, com os ocupantes em si. Então é esse o cuidado que vocês trazem, né, para as pessoas, de certa forma, né? Eu acho que muito Com, mais do que cuidado em si, também tem muito a ver com o posicionamento, né, da marca ou da operação e toda a experiência que tu quer que as pessoas que estão imersas naquele local tenham. Então, se a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A rede de hotéis One, né, que tem várias propriedades nos Estados Unidos. Eles têm um vínculo muito forte com a questão da sustentabilidade, com upcycling, né, reuso de materiais, enfim. Então, quando a gente fala de arquitetura estratégica sensorial, mais especificamente nesse exemplo, a gente pode ver que quando você entra num lobby, por exemplo, da Rede One, todos os lobbies deles, eles usam madeira de demolição, eles usam biofilia, o cheiro, o marketing sensorial deles é um cheiro de chuva, sabe? Aquele cheiro de molhar, de natureza molhada. Eles, a comunicação deles é toda voltada, seja a comunicação do ambiente ou a comunicação gráfica ou dos ambiente ou dos materiais gráficos, ela é toda voltada para remeter esse conceito de sustentabilidade por regeneração.
Agora, por outro lado, tu pega uma rede Aman, por exemplo, que tem resorts de ultra luxo, o negócio deles é trabalhar um espaço de desconexão. Então, eles procuram implantar os resorts em locais onde não de extremo silêncio, onde tu vai ter muito contato com barulhos da natureza, né? Barulhos naturais, onde tu não vai ter quase nada de vínculos de tecnologia, então os quartos não têm televisão, né? Geralmente os sons que estão nesses locais, eles são sons muito suaves, de sons ligados à meditação, à desconexão. Então eu acho assim, não basta só a arquitetura comunicar isso. A arquitetura é uma consequência de todo esse conjunto de ações e que vão representar o posicionamento daquele ambiente ou daquela marca, né? Então, quando a gente fala que a gente não é só mais um escritório de arquitetura, é isso. A gente não está olhando só para a arquitetura puramente, sabe? A arquitetura em si, mas sim todas essas experiências de marca que o usuário do espaço vai ter, porque elas estão conectadas, né? E elas que formam o posicionamento daquele local e até a diferenciação do porquê que o hóspede vai procurar aquele local ou não. Legal. Vocês têm alguns exemplos aí que vocês podem citar de clientes de vocês que tenham demandado tanto essa parte sensorial quanto a parte de sustentabilidade? A gente fez um projeto, entregou agora, que foi um projeto de turismo regenerativo no sertão de Pernambuco. Quando a gente fala em turismo regenerativo, ele é um pouquinho diferente de um turismo sustentável, que geralmente o pessoal gosta de dizer, né? Porque assim, a sustentabilidade, no meu entender, ela tende a reduzir impacto, né? Então é não causar mais impacto naquele ambiente onde a propriedade está inserida, enquanto que a regeneração ela busca gerar impacto positivo. Então foi em função disso que a gente criou, né, esse projeto junto com os empreendedores. E aí a gente desenvolveu uma vila de hospedagem de alto padrão que fica no meio de um parque nacional, o segundo maior parque nacional de pinturas rupestres do Brasil, que se chama Vale do Catimbau. E a gente construiu esse conceito todo, claro, com uma conversa de arquitetura que está vinculada ao local, né? Com arquitetura de taipa, de pilão, enfim, com materiais e cores que tenham a ver com aquele ambiente, mas também trazendo as experiências. Então, experiências de observação da fauna, experiências de workshops da flora, trazendo a parte de gastronomia. Existem alguns grupos, existe uma comunidade quilombola lá na região, então a gente está trazendo a comunidade para dentro do ambiente para desenvolver a gastronomia e passar isso para os hóspedes. Então tem todo um pensamento de envolver e construir em prol da sociedade que vive ali no entorno e não só a não destruir, né? Então hoje a gente ouve muito assim, a gente está regenerando porque a gente usa galinhas que são né, criadas livremente, então nossos ovos são de galinhas livres. Tá, mas qual é o impacto disso realmente nas pessoas que moram ali naquele entorno? Eu acho que o impacto maior é isso, é trazer a comunidade sem agredi-la e criando um ambiente propício para que ela se regenere e melhore, né? Então foi isso que a gente trouxe para esse projeto. E fora isso, assim, a gente também trouxe desenho de experiências, então observação por luneta das estrelas, observação de sons, fazer massagem, meditação,
aulas de yoga junto à natureza, para desconectar um pouco do digital. Ali é um lugar que tem pouca. Oferece muito pouca água, dependendo do momento do ano. Então a gente está, em vez de piscina, a gente está propondo lagos naturais, né? Então, assim, são pequenos pontos que estão sendo construídos dentro dessa propriedade que propiciam esse tipo de relação com o entorno e que a gente pode trazer experiências e sensações que são diferentes de uma propriedade de hotelaria normal. Então, esse seria um exemplo Além, de um trabalho que a só gente tenha feito. complementando o que a Ana trouxe, né, desse projeto em específico, nós conduzimos o projeto com uma assessoria técnica muito voltada para a questão de melhor aproveitamento da luz, né? Então, posicionando, é uma vila, vai ser uma vila com 10 casas, então essas casas vão estar posicionadas nesse terreno, pensando no melhor aproveitamento de luz natural, toda a parte de clima também, então, para redução de uso, né, de ar-condicionado e energia elétrica, reaproveitamento de água. Então, várias questões que nós ele não vai ser um projeto certificado, mas ele vai seguir algumas premissas de certificação, claro que alinhadas também à experiência desse hóspede, né, e ao conceito que a gente desenvolveu. Muito bacana, ele está em fase de projeto ainda. Ele está em, nós já entregamos o projeto executivo. Agora eles vão iniciar a construção com mão de obra local. Então tem algumas questões também, algumas materialidades que nós escolhemos que acabam indo muito para a comunidade local. E depois disso ainda tem o projeto de interiores, que eles também acabaram optando por uma arquiteta local que tenha essa leitura também dos artesanatos locais e do uso, né, da comunidade toda e desse entorno, que esse parque ele fica em Buíque, uma Legal. região do sertão de Pernambuco, 4 horas de Recife. Então, tem que, né, ser alguém mais local que conheça essa regionalização. Uma coisa que eu achei legal, Ana e Marina, que vocês disseram é assim, não só trazer a sustentabilidade para os projetos, né? Mas você até trouxe o termo ali de projeto regenerativo, né? Ou seja, você trazer um impacto positivo também para as pessoas, e aí vocês alinham isso, né, com a parte da redução dos impactos ambientais e você trazer também algumas estratégias que você traga mais bem-estar para as pessoas, né? Você até falou, né, assim, para se desconectar, né, das telas, que hoje eu acho que tá todo mundo, acho que não existe pessoa que não esteja um pouquinho viciada em telas, né? Então acho que isso é super importante para nossa saúde mental. E uma pergunta, quando vocês fazem esse tipo de projeto, é o cliente que chega em vocês e fala, olha, eu quero um projeto com essas características, ou vocês, né, como parte aí da estratégia de vocês são procuradas por isso, vocês, independente se é um projeto, vamos dizer assim, maior porte ou menor porte, vocês tentam trazer essas estratégias para todos os projetos de vocês. Eu acho que a gente constrói isso junto com o cliente, né? É claro que tem que haver uma visita no local. Geralmente eu fico imersa de 3 a 4 dias, dependendo no local. Eu preciso conhecer, entender o que acontece ali naquela comunidade, entender quais são as dificuldades ali também e entender qual é o sonho do nosso cliente, porque muitas vezes ele vem com uma ideia que pode até acontecer de não ser sustentável comercialmente e financeiramente, né? Isso Sim, também a sim. gente precisa estar atento.
Mas geralmente, né, e eu até prefiro, a construção é feita a quatro mãos, né? Então, nós junto com os empreendedores. E cabe a nós entendermos o que ele sonha e traduzir isso numa realidade. Não adianta eu simplesmente criar algo que depois não vai ser, lá na frente, não vai ser execuível e também não vai se sustentar financeiramente. Sim. E a gente é muito, assim, honestos em dizer isso pro cliente, né? Às vezes ele vem com um sonho que a gente fala, olha, isso não vai parar de pé, né? Ou isso faz sentido se tu fizer escalonado desta maneira, né? Mas a construção de conceito é muito um trabalho de ouvir, entender, sentir. Então precisa ter essa sensibilidade também de conhecer o local e enxergar todas as nuances para poder construir essas experiências que vão gerar os espaços depois, né? Muito, muito legal. E eu acho que isso é o nosso grande diferencial, assim. Não é só fazer um projeto de arquitetura, é entender aonde eu estou, para quem eu vou fazer aquele projeto e entender também o que o cliente quer passar, né, como negócio, né? E até saber se a gente está alinhado e apto a fazer aquele projeto. Porque às vezes pode acontecer. É raro, mas pode acontecer que a gente não esteja alinhada com aquela demanda, enfim, ou a gente acha que não vai funcionar e a gente é muito honesto em falar isso pro Não cliente. é. Isso é sustentabilidade, né? Não Assim, adianta querer fazer um monte de coisa e a pessoa não conseguir ser inexequível, por exemplo, né? exatamente. A gente já cansou de pegar projetos onde a gente teve que fazer reengenharia dos projetos, porque o projeto é maravilhoso, mas o cliente não consegue pagar a conta e não vai se pagar, né? Então a gente também tem que manter os pés no chão e trazer muitas vezes o cliente, né, de volta e dizer, olha, maravilhoso esse sonho e tal, mas isso aqui não vai funcionar. E é difícil eu falar isso, né? Tem que falar de uma maneira E, que É, tem que seja ser, tem que ser. justificável. e até entrando nesse tema que a Ana falou de, de reengenharia, muitas vezes, e sustentabilidade também, a gente pensa na sustentabilidade da operação, né, quando a gente fala em hotelaria. E muitas vezes chegam até nós projetos para que a gente faça uma análise voltada para a eficiência operacional, né, para a sustentabilidade dessa operação. Então a gente faz também, a gente não faz só o projeto, né, só o conceito, pelo nosso tempo e experiência em hotelaria, nós acabamos também olhando para toda essa parte operacional e muitas vezes trazendo relatórios doloridos para o cliente, né, no Sim, sentido faz de parte. o cliente às vezes já chegou assim até nós, a obra estava lá na segunda laje e a gente teve que mudar o projeto inteiro porque não atendia algumas premissas de operação hoteleira. E E vocês essa é uma fazem. demanda do cliente? Perdão, Edu. O cliente que chega com essa demanda de analisar a operação, entender se vai funcionar, porque, né, entendo que isso é uma análise tardia, a partir do momento que ele decide fazer uma análise dessa, quando a obra já está na segunda laje, que, de certa forma, faltou um pouco de planejamento lá atrás. Sim, Como que se dá normalmente isso? tem dois cenários, Luísa. O primeiro cenário é o cliente desenvolveu o produto hoteleiro, tá? Já está conceituado, já está projetado e ele traz alguma bandeira para operar esse ativo. E aí a bandeira percebe que faltam requisitos, né, mínimos para a operação. E aí a bandeira nos indica para esse investidor para que a gente faça essa análise crítica. Esse é um cenário, tá? Um outro cenário é, o cliente já tem o ativo, a operação já está funcionando, mas ele está num momento de expansão, tá? E aí, antes de nós entrarmos já com um projeto com o que ele quer, com o que ele acha que seria melhor, o mais adequado, nós damos um passo atrás
fazemos essa análise crítica, revisando todos os fluxos operacionais atuais para propor essa expansão de uma forma mais eficiente e sustentável. Mais estruturada, né? Com certeza. Então, assim, não vou sair fazendo projeto. Ah, não, o cliente me pediu que eu quero, ele quer um prédio novo com X apartamentos. Não, vamos dar um passo atrás, vamos ver como é que toda a estrutura que ele já tem hoje vai atender essa ampliação e como que essa operação vai funcionar a partir dessa ampliação. Eu acho até, agora que tu deixou o gancho ali, né, falando sobre sustentabilidade do negócio, eu acho que isso é um estereótipo até, né, que a gente pode citar, porque quando tu fala em sustentabilidade, as pessoas têm uma ideia de que sustentabilidade a gente está falando sobre materiais ecológicos, recolhimento de lixo, painel solar. E muitas vezes, se a gente falar sobre ESG, né, é muito além disso, né? Falar também sobre o que eu falei anteriormente ali, sobre impacto humano, né, sobre governança, sobre cadeia produtiva, inclusão, né, operação, responsabilidade econômica naquele entorno onde a gente está inserindo a propriedade. Então, eu acho que quando a gente fala de ESG nos nossos projetos, a gente tem muito mais esse olhar, né? Porque o olhar, por exemplo, de sustentabilidade ou de parte de energia, solares e eliminações de resíduos, tal, eu acho que existem equipes multidisciplinares que podem ser agregadas no projeto e nos ajudam a construir isso. Mas quando a gente fala realmente de um projeto sustentável que inclui não só essa parte técnica, mas que inclua também toda a questão humana, é muito além, né? Então, quando a gente diz que a gente entende de operação hoteleira, é isso também. Tá olhando com um viés também de ESG na parte de sustentabilidade como operação, como negócio também, né? E eu acho que isso é talvez um estereótipo ainda que tenha que ser vencido, né, no Brasil, porque o pessoal quando fala disso está muito vinculado a ser ecológico, a trabalhar com reciclagem, e não é só isso, né? É isso, mas não é só isso, né? Então É. eu acho que é por aí. Tá bem longe de ser de só isso, né? Na verdade, quando a gente fala aqui de sustentabilidade, é isso. Parte primeiro de uma governança, e lá na ponta, né, a estratégia de sustentabilidade do painel fotovoltaico que vai melhorar a operação, a eficiência do ativo, é mais uma estratégia do guarda-chuva do ESG corporativo que o grupo tem ali como carro, né, estruturante. Então. É bem isso, achei muito legal também. O Edu já comentou, mas também acho muito bacana o conceito que vocês trazem aplicado, né? O conceito da regeneração aplicado a esses produtos de vocês, e mais do que isso, eu gosto muito do conceito do Michael Porter do valor compartilhado, né? Gerar valor compartilhado para a sociedade e para quem está investindo ali, pro grupo hoteleiro, enfim, todo mundo ganha. E o meio ambiente, ele prospera também, né? A gente não fica só extraindo recursos de forma insustentável, todo, né? Então, isso a gente trabalha de fato o pilar aí do ambiental, social e o econômico. Mas, e aí, só para entender, vocês têm demandas de clientes, uma vez já que tem essa. Ou para entender se vocês têm clientes com esses dois cenários, né? O cliente que quer só olhar para a sustentabilidade ali do ativo, né? Vamos fazer uma parte de sustentabilidade para fazer a gestão dos resíduos, trabalhar a eficiência energética, reduzir consumo de água, que a gente sabe que é uma questão bem sensível principalmente para empreendimentos hoteleiros. E se tem aqueles que já têm esse olhar mais ampliado, já têm o SG como estratégia corporativa e que enxergam que isso é, né, é uma ação
prática na ponta, mas que para chegar nisso depende de uma série de outras questões aí maiores. Vocês têm esses dois cenários de clientes? Não. Eu acho que mais de um perfil, eu acho que vem se modificando com o tempo, né? Obviamente que a gente tem um olhar muito mais maduro para essa parte de sustentabilidade no que tange a consumo de é, água, energia, enfim, isso está mais solidificado, eu acho, hoje no mercado. Eu acho que ainda falta um letramento da comunidade dos, vamos dizer assim, dos businessmen e women, né, que fazem parte das decisões. Talvez não uma falta de letramento, mas assim, entender a importância também que tem Acho que é aprofundamento. essa outra parte do ESG. Talvez eles ainda não colocaram todo o capital necessário. E quando eu falo capital, é tanto em termos de investimento quanto o capital humano, né? Nesse outro lado. Mas eu acho que tem uma questão que é assim, ó, hospitalidade hoje em dia, ela tá muito mais ligada às pessoas do que ao, ao o prédio, ao negócio em si. Tá? É muito mais sobre o que as pessoas são e querem do que o que tu vai oferecer em termos de benefícios. Porque isso tu pode. O teu concorrente oferece alguma coisa, tu pode rápido ali, né? O acesso que a gente tem à informação hoje é muito vasto. Então, eu posso equilibrar isso rápido, trazendo um contraponto. Agora, investir em pessoas, investir na comunidade, investir no entorno, investir em como a gente vai fazer aquilo ali acontecer, eu acho que ainda é muito incipiente, tá? Eu acho que ainda estamos no início, assim. É óbvio que algumas marcas mais, outras menos, mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer. Assim, eu vejo hoje, atualmente no Brasil, como a gente está engatinhando ainda. Se fala muito sobre o conceito de ESG, mas assim, pouco eu acho se faz ainda no que tange a parte humana da coisa. Né? Muito mais sobre investimentos específicos, assim, em determinados assuntos que teoricamente vão aparecer, né? Vão dar mais força para a marca. Você Mas se fala não que isso é tiver só do muito. lado, se não tiver sólido do lado humano, o outro não vai se sustentar. Sim. Você fala que, por exemplo, elas investem muito em estratégias pontuais e não algo mais global, principalmente no S do social, visando as pessoas ali, né? Sim, é assim. Se investe muito no local, na propriedade, no hotel, enquanto que eu entendo que a gente tem que expandir esse investimento, sair, né, vazar para fora daquele terreno, daquela propriedade ou daquele hotel. Então a gente tem que investir na identidade territorial onde está inserido aquele hotel. A gente tem que investir em fornecedores locais. A gente tem que investir no artesanato daquela região. A gente tem que investir fortemente em fornecedores da região. Porque senão a gente vai sempre ter a mesma situação. Sim, e faz sentido. Grandes, né, grandes locais, capitais, enfim, e sempre aqueles pequenos hoteleiros que não tem muita visibilidade, que são esses caras que realmente investem nesse tipo de no investimento realmente do território. E eu acho que a gente tem que ter um olhar mais para esses pequenos, porque a tendência eu acho que é realmente as pessoas querem se desconectar, as pessoas querem sair, querem conhecer lugares novos, querem estar longe do burburinho, né? E só para complementar o que a Ana falou, hoje
a maioria dos nossos clientes, dos projetos ativos, eles são de bandeiras independentes, nossos, né? Justamente olhando para essa questão territorial, né? E de economia local, de comunidade, de fazer essa leitura da região e do território para dentro do projeto. E você, uma pergunta que eu fiquei, vocês acompanham o projeto desde o início até o final, a construção, a fase final, ou não? Vocês fazem só a parte de projeto? Nós Podemos fazer, fazemos. nós Quer podemos fazer responder? todo o acompanhamento, né? Mas é muito, Legal. a gente deixa o cliente muito livre, ele não fica, isso é um valor da nossa empresa, assim, de não deixar o cliente refém, ele não é o nosso refém, né? E a gente pode fazer, inclusive muitos dos nossos clientes nos contratam de maneira faseada. Então tem a primeira fase, a parte de estudos de viabilidade, depois a gente faz a parte de master plan e daí entra no projeto executivo, ou tem outros que já nos contratam do início até lá produzir o hotel para o hóspede, né, entrar. Então é muito de cliente para cliente, do tamanho do cliente, do tamanho desse projeto, né? E Do e a nível, do viabilidade nível de, financeira. do nível de consciência desse cliente, porque nesse momento, né, que eu falei que a gente está com muitos clientes, muitos hotéis com bandeira independentes ou novos investidores, existe muito esse movimento, né, de investidores saindo ou agregando, né? Tem um cliente nosso que é da indústria e está investindo na hotelaria. Então, ele vem de uma linha de raciocínio e de uma vida em que ele trabalhou dentro da indústria, e a hotelaria e projetos hoteleiros é completamente diferente dessa realidade dele. Então, ao longo do caminho, a gente também vai educando esse cliente, né, no sentido de trazer clareza desse processo, mostrar que depois do conceito, a gente tem o projeto arquitetônico, a gente tem projeto de interiores, a gente tem curadoria de fornecedores específicos para atender a hotelaria. Aí, depois disso, a gente ainda tem uma etapa de aprovação de suíte modelo. Então, é um projeto longo, né? Não é algo rápido que a gente consegue desenvolver aí em um ano, normalmente leva-se mais tempo, mas é muito prazeroso quando a gente vê que esse cliente ele compra, né, essa ideia e essa confiança e que a gente vai trilhando esse caminho do início ao fim com ele, assim, e depois ver tudo pronto, finalizado é muito é muito bom, assim, dá um orgulho. Muito legal, muito bacana. Então, toda essa parte, essa questão, né, não só da sustentabilidade, do SG, mas esse entendimento, né, principalmente de clientes que vêm de outros lugares, né, de outras indústrias, de que tem um processo, tem um início, um meio, enfim, tem etapas para ser. Então, todo esse letramento também faz parte do trabalho de vocês, né, de mostrar ao cliente. Até para que ele efetivamente entenda as etapas e fique satisfeito lá no final, porque às vezes tem cliente que quer pular etapa e essa parte eu não preciso, isso não faz sentido. E aí ele percebe que depois se ele não faz aquilo, ele tem, né, ele acaba dando a cara na parede, né? Enfim, então é importante, é uma barreira que precisa ser vencida, né? Porque a gente sabe bem Sim, como que é. E já claro que aproveitando, diga. não, a gente está frisando muito em hotelaria, né? Porque é o nosso segmento, mas isso é comum a vários outras especialidades, né? E isso tem uma frase que eu sempre falo, né? Quando a gente vai apresentar uma proposta comercial ou quando um cliente chega sem um nível de consciência muito elevado, que é hotelaria não é só fazer um quarto bonito. Então, é muito isso, assim, clientes que chegam de outros segmentos, de outras indústrias, acham que o hotel se resume a um quarto, quando, na verdade,
tem muitas peculiaridades e muitas camadas para serem vistas, né? Em especial essa questão de ESG e operação. Eu imagino é uma loucura, né? Principalmente tudo que acontece nos bastidores para um hotel estar funcionando adequadamente. É uma infra absurda ali, né? Um staff, enfim, é um outro universo que fica ali nos bastidores e ninguém tá vendo, mas o hotel tá funcionando porque você tem tudo aquilo ali atrás. Muito bacana, parabéns aí pelo trabalho de vocês, até para a gente já ir migrando aí pro nosso fechamento. Eu queria um pouco da opinião de vocês em relação a como vocês enxergam esse futuro, né? Essas demandas aí. Eu sei até que vocês já comentaram, a Ana em especial, que ainda está, né? Até em relação a outras realidades, outros países, ainda precisamos caminhar bastante. E a gente, enquanto consultoria de sustentabilidade, a gente sente isso na pele todos os dias, a gente sabe muito bem disso. A gente às vezes recebe notícias aí que são até desanimadoras. Hoje de manhã a gente mesmo estava comentando sobre uma questão dessa também, do quanto que hoje o brasileiro ainda não está disposto a pagar mais caro, não vê valor, né? Todo mundo quer salvar o planeta, todo mundo quer que tudo funcione legal, mas ninguém põe a mão ali, ninguém quer compartilhar sua responsabilidade, ninguém quer pagar um pouquinho a mais para que essas coisas aconteçam. Então, assim, de novo, é ficar dando murro até uma hora o negócio acontecer. A gente trabalha aí há 20 anos com isso e a gente acredita porque a gente sabe, né, do poder da transformação. Então, como que vocês enxergam esse futuro? E também falar um pouquinho, né, se clientes já viram valor nesse trabalho de vocês, né? Isso já foi um diferencial competitivo para vocês serem contratadas ou não? Olha, óbvio que se eu tiver, eu assim adoraria saber o que vai acontecer, né? Mas meu ponto de vista é o seguinte, que eu acho que vai deixar de ser diferencial e vai passar a ser obrigação. Então, assim, as empresas que não assumirem isso como parte inegociável do seu, até da sua governança, sabe? Elas não vão ser perenes durante muito tempo, porque assim, uma coisa é tu usar esses quesitos como storytelling para vender. Outra coisa é tu realmente incorporar isso na tua operação, no teu dia a dia, né? Então eu acho que e isso para mim é autenticidade, né? E as empresas que não forem realmente autênticas, eu acho que elas tendem a não sobreviver, né? Então não adianta tu só comunicar. Eu faço isso, eu crio galinhas livres, né? Esse exemplo da galinha, porque para mim ficou emblemático, eu assisti uma palestra falando sobre isso. Não é só isso. É realmente tu incorporar aquilo ali em pequenas ações no teu dia a dia. Não adianta ter galinhas livres e servir ovos de galinhas livres, enquanto teu funcionário demora 3 horas para chegar no trabalho, da onde ele mora, e tu não tem um olhar, né, para esse cara, né? Então, eu acho que é muito mais do que só comunicar, é introjetar isso como sendo parte da empresa mesmo, sabe? E isso é para mim o que vai funcionar realmente nas empresas que serão coerentes, que terão diferenciação nas estratégias, que vão integrar a parte humana com a parte dos negócios. Então, eu vejo muito mais sob esse aspecto do que qualquer outro aspecto de marketing ou de. Porque isso a gente consegue contornar muito rápido, sabe? Tu traz novas ideias, novas experiências, enfim. Mas essa questão ela tem que estar realmente ser verdadeira, ser genuína. E eu acredito
que só irão realmente se diferenciar as empresas que introjetarem isso dentro da sua operação, né? Até porque hoje estamos aí com novas leis voltadas à saúde mental dos funcionários, enfim, né? Saudabilidade, toda essa questão. Então, isso faz parte também. Então, não adianta tu comunicar uma coisa que no dia a dia não está acontecendo. Né? Eu vejo por esse lado, assim. Não sei, Marina, se tu quer complementar. Eu não, eu concordo contigo e eu tenho uma questão que para mim acho que é a história da verdade, né? Então, se essa estratégia ela é verdadeira dentro da empresa e ela vem, né, de cima para baixo, numa questão de estratégia mesmo da empresa, de para onde a gente quer ir, para como queremos construir um negócio, como que queremos ser não só percebidos, mas percebidos de uma forma muito realista e transparente, essas questões de ESG, elas já têm que, toda a estratégia, ela precisa, né, ser validada junto ao ESG. Então, assim, qualquer nova atitude dentro dessa empresa, desse negócio, ela precisa olhar para o viés do ESG. Para mim é muito isso, assim, porque senão as coisas se perdem, né? Ainda mais em grandes corporações, grandes marcas, negócios, a gente sabe que implantei, né? Fiz lá, tudo, segui todas as linhas, mas lá no meio do caminho, se não for algo revisitado todos os dias e com muita verdade, a tendência é ser esquecido. Sem dúvida, se não tiver na coluna dorsal, né, nos valores da empresa, a gente passa por isso também. Às vezes muda a gestão, aquele outro gestor que entrou, mas isso é besteira, vamos deixar para aí. Aí todo um trabalho que foi feito é perdido. Muito bom, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão baseadas em Porto Alegre, é isso? Eu fico em Porto Alegre, a Ana fica em São Paulo, então a Ah, gente legal, mas consegue atendem o hoje, Brasil inteiro. sim, atendemos o Brasil todo, então estamos sempre aí. A Ana, esse projeto que ela comentou do Vale do Catimbau, ela ficou 5 dias lá, agora a gente está com outros projetos no Centro-Oeste, então temos aí uma ponte aérea frequente. Bacana. Depois tem que compensar esses impactos aí, É. hein? É, Muito bom, meninas, parabéns. Obrigada pela Obrigada, oportunidade foi um também de contar prazer. um pouquinho nosso muito como é que vai ser obrigada pela acabado. oportunidade. Foi um prazer conhecer vocês, né? A Luísa não tinha tido a oportunidade de falar ainda, mas foi ótimo. E vamos em frente. É isso aí, vai ficar aqui disponível. Quem tiver interesse em contactar as meninas da Lubianca, é isso aí. Parabéns, meninas, obrigada e nos vemos no próximo episódio. Valeu. Obrigada, Um gente. Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.